Muy buenas tardes a todos. Boa tarde a todos. Aqui é a Carla Luiz de Castilla, desde a União Latino-Americana contra o Câncer de Pulmão. Essa tarde estamos com o tema Centro de Excelência para a Detecção e Tratamento de Câncer de Pulmão e o impacto das equipes multidisciplinárias em benefício dos pacientes com câncer de pulmão. Temos aqui a agenda. Vamos iniciar com a senhora Maria Gabriela Berta de Fuca, da Argentina, que apresentará o Dr. Cláudio Martin, que é chefe de Oncologia Torácica no Instituto Alexander Fleming, da Argentina, e estará com o tema de melhora da sobrevida do paciente em centros de excelência, experiência no Instituto Fleming da Argentina e as redes terapêuticas. Em seguida, teremos uma apresentação da senhora Briseida Cantillo e Ana Sobi e Ana Clara Romero, da Rede Nacional de Câncer de Costa Rica, com a doutora Alicia Van der Last Muñoz, médico especialista da Costa Rica, com o tema qual é o apoio que oferecem as equipes multidisciplinárias aos oncologistas. E, em terceiro lugar, teremos a senhora Adriana Garçom, da Fundação Simo, que nos apresentará o Dr. Felipe Cardona Sorrilla, que falará sobre a melhora da sobrevida do paciente em centros de excelência e boas práticas na Colômbia e na América Latina. Vamos iniciar com a primeira apresentação. Gostaria de apresentar a senhora Maria Gabriela Berta de Fuca. Muito obrigada por estar conosco, Maria Gabriela. Bom, boa tarde, Carla. Boa tarde a todas as pessoas que estão nos ouvindo. É um prazer e uma honra ter essa oportunidade para participar nesse evento tão importante. Simplesmente quero aproveitar para mencionar que FUCA é a Fundação para a Docência e Pesquisa contra o Câncer, com sua sede no Instituto Alexander Fleming de Buenos Aires, e que a nossa missão está focada, entre outras coisas, em apoiar a formação e a especialização médica em oncologia. São mais de 100 oncologistas clínicos que se desempenham em diversos pontos da Argentina e atualmente, inclusive, alguns oncologistas em outros países da região que se especializaram aqui no Instituto Fleming, graças ao apoio e também ao programa de bolsas outorgadas por FUCA com essa finalidade. Então, convidar a todos a conhecer algo mais da nossa fundação e também as atividades que temos destinadas às pessoas que convivem com câncer. E, nesta ocasião, como você me pediu, Carla, gostaria de apresentar ao Dr. Cláudio Martin, que é oncologista clínico, também especializado no Instituto Fleming e que hoje forma parte da equipe do Instituto Fleming. Ele é chefe de oncologia torácica aqui no Instituto. E realmente para nós, como FUCA, é uma honra poder apresentá-lo. Então, novamente, muito obrigada. Obrigada, doutor Martim, por poder nos acompanhar nessa oportunidade, nesta capacitação e nesta palestra para toda a América Latina e para o LACPU. Muito obrigado, Maria Gabriela. Muito obrigada aos organizadores. Vou compartilhar a minha apresentação. Desculpem. Um momento, por favor. Agora vou iniciar aqui o compartilhamento. Conseguem ver? ¿Se ve bien? Conseguem ver a minha tela? Todavía no, doctor. Se ve solamente. Ainda não, doutor. Conseguimos ver só uma parte. Desculpem. No se preocupe. Não se preocupe, doutor.
Agora há pouco conseguimos compartilhar a tela. Queremos agradecer novamente a Maria Gabriela Bertá. Ela é advogada e diretora executiva da Fundação Câncer FUCA, que nos apresentou o doutor há pouco, especialista em direito corporativo. Liderou grupos multidisciplinares com alto compromisso e o seu trabalho na formação de doutores em FUCA é fantástico, gerando capacitações para todos os doutores para que pudessem ter capacidades específicas para atendimento de pacientes oncológicos. Muito obrigada, Maria Gabriela. Conseguem ver a minha tela? Agora sim? Muchas gracias. Muito obrigada. Obrigada pela paciência. Bom, vou falar o que é um centro de excelência. São os pilares do tratamento de câncer de pulmão. Primeiro, que requisito deve ter o centro de excelência? Devem ser recursos humanos muito qualificados. É uma condição importante. Não é o único. Eu também trabalho em Fleming, em um hospital público. Temos os internistas, os cirurgiões, os oncologistas. Temos um grupo em ambas as instituições. Lamentavelmente, o resto do apoio também deve estar para considerar um lugar como um centro de excelência na gestão do câncer do pulmão. Por exemplo, no nível hospitalar, não temos com imagens, tomografias, nem com intervencionismo. Bom, depois, como vamos falar na seguinte palestra, não vou começar a falar muito sobre o trabalho interdisciplinar, mas o centro de imagens, ressonância, tomografia são fundamentais para o tratamento correto do câncer de pulmão. Intervencionismo, para poder fazer biópsias guiadas por imagens, patologia. Hoje, a patologia molecular, como veremos mais adiante, é fundamental. A possibilidade de fazer medicina translacional, ou seja, gerar conhecimento da América Latina do ponto de vista básico para depois passá-lo aos pacientes. Cirurgia, medicina de precisão, imunoterapia, vamos tratar mais adiante. E a disponibilidade de ensaios clínicos é chave no nosso ambiente da América Latina, no acesso à medicação, muitas vezes é limitado e os ensaios clínicos devem estar à vanguarda dos novos tratamentos, mas também oferecer, muitas vezes, aos pacientes terapias não somente inovadoras, mas terapias padrão, que às vezes é difícil de ter acesso. E, claro, os cuidados paliativos, para que possamos dizer que um centro é um centro de excelência em câncer de pulmão. O Instituto Alexander Fleming é privado, é afiliado à Universidade de Buenos Aires. Hoje a prioridade é centrada no paciente. Já fazemos quase 150 quimioterapias. Sessões de quimioterapia por dia, incluindo sábados e domingos. Há 100 camas de hospitalização, além da parte de plantão, de terapia intensiva, 2 unidades de cuidados intensivos para recuperação de pacientes no pós-cirurgia. Também temos uma área destinada à biologia molecular, marcadores tumorais, tudo relacionado à imunoquímica e compatibilidade de transplantes. Temos centros de imagens, mamografias, ultrassons. Temos um equipamento muito destacado em intervencionismo, que é realmente fundamental para obter tecidos, o que é chave nos pacientes com câncer de pulmão. Também temos 2 equipamentos de radioterapia, que tem 3D, MRT e SBRT.
todas as variáveis mais modernas de radioterapia. E também temos uma unidade de transplante de medula óssea. Agora, como todas essas condições, obviamente, conseguiram que pudesse melhorar a sobrevivência, mas nós temos as 3 pilares. Temos um programa de triagem na instituição para cientes que têm alto risco, fumantes. E também temos aspectos fundamentais, a terapia de precisão, a imunoterapia e a pesquisa clínica. A terapia de precisão é o que permitiu, na última avaliação de mortalidade nos Estados Unidos, se reduziu a mortalidade a 6,3% entre 2013 e 2016, comparado a anos anteriores. Isso tem se atribuído muito à terapia de precisão. E o que consiste essa terapia? Em localizar a mudança molecular que tem o tumor e dar a terapia exata para essa mudança molecular. Todos os estudos mostram que os pacientes que têm uma terapia, que têm uma mudança molecular e recebem uma terapia exata, vivem mais do que aqueles que não têm uma mutação conhecida ou não recebem a terapia por algum motivo. Isso tem permitido que nas últimas décadas possamos evoluir notavelmente e praticamente a metade dos pacientes hoje podemos detectar essa mutação que eventualmente possa ser tratada ou que em breve poderá ser tratada com a terapia dirigida. Tivemos a OBA da terapia dirigida em 2021, vemos uma grande quantidade de novas drogas relacionadas a novas mudanças moleculares aprovadas pela FDA e esperamos que em breve possam estar disponíveis também na nossa região. Temos vários desafios, mas a realidade é que essa é uma base fundamental. Estos centros de alta complejidad han logrado. Por isso, todos esses centros de alta complexidade têm melhorado a taxa de sobrevida e a maioria dos pacientes podem encontrar essa terapia target. Como vimos, há vários genes e, felizmente, temos painéis que se chamam de nova geração, que permitem detectar muitos genes simultaneamente. Isso tem sido uma grande mudança na possibilidade de poder detectar essas mudanças moleculares e tratá-las de forma apropriada. E outro grande avanço, bom, sabemos que as terapias, eventualmente usamos a biópsia, o que podemos chamar o padrão de ouro, onde sempre vamos procurar as mudanças moleculares e fazer o diagnóstico do tumor, mas nos últimos anos temos avançado e temos a possibilidade de fazer o que se chama a biópsia líquida, que basicamente consiste em buscar essas mudanças, essas mutações genéticas diretamente e com um simples exame de sangue, podemos pesquisar essas mudanças moleculares e ver esses tratamentos que podem impactar na saúde do paciente. Vou apresentar alguns casos clínicos para que vocês possam avaliar um pouco do que fazemos. Essa é um paciente minha de 5 a 6 anos que nunca tinha fumado, professora de educação física, onde nos estudos moleculares identificamos uma mutação do gene. A paciente tinha metástase cerebral no momento do diagnóstico, uma lesão pulmonar. Vocês sabem que o diagnóstico de metástase cerebral é algo curioso porque provoca rapidamente muitos sintomas e altera muito a qualidade de vida do paciente. Isso em agosto de 2019, a paciente, como vimos, tinha essa mutação que podemos identificar e começou com essa medicação dirigida a essa mutação. Já o que se observava era de agosto. Aos 2 meses, podemos observar a redução da lesão cerebral. Inclusive, em alguns casos, algumas delas tinham sumido completamente.
Também se reduz a lesão pulmonar, os gânglios que estavam afetados e algumas metástases ósseas que tinham melhoraram notavelmente. Teve uma complicação que resolveu, simplesmente reiniciou o tratamento e a paciente se sem lesões cerebrais, sem lesões pulmonares, 27 depois do tratamento, ou seja, 2 anos e meio. Estamos falando de câncer de pulmão com metástase cerebral. Como todos estes tratamentos mudam notavelmente a expectativa. Este outro caso, de um paciente que é médico anestesiologista de 36 anos, e fizemos os estudos moleculares, começamos um tratamento com quimio mais imunoterapia. A imunoterapia teve uma resposta moderada de 5 meses, progrediu, fizemos radioterapia, voltou a progredir o tumor, entrou no ensaio clínico, o que tínhamos disponível para os pacientes que têm resistência à imunoterapia e, posteriormente, depois de 3 meses, a doença voltou a progredir. Nesse momento, fizemos essa sequência que comentei de múltiplos genes no sangue, porque ali tínhamos disponível, isso foi em 2019, e foi o momento em que começamos a utilizar essas tecnologias. E vimos uma mutação de um gene novo chamada RET. Naquele momento só tínhamos alectinib disponível. O paciente começou e, bom, já foram desenvolvendo novas drogas aprovadas pela FDA. O paciente tinha, então, múltiplas lesões ósseas, praticamente não conseguia andar, tinha metástase cerebral, e começou com esse medicamento, como naquele momento, um uso expandido da medicação. E pedimos ao laboratório, o paciente, aos 2 meses, praticamente estava recuperado da lesão óssea, desapareceu a lesão pulmonar e uma notável melhora da lesão cerebral. Isso, o paciente começou em dezembro de 2016 e atualmente, 2 anos depois, continua com o tratamento com e continua trabalhando e com uma vida normal. Vejam a importância de como toda essa gestão multidisciplinar e a tecnologia tem mudado notavelmente a expectativa de vida, especialmente em pacientes jovens e muito ativos. Outra grande pilar da imunoterapia. Há muitos anos, a imunoterapia já cumpriu a sentença de que ia se transformar em um dos pilares de câncer de pulmão. Basicamente, o que consiste? As células tumorais são basicamente diferentes das células normais. E ao ser diferentes, como se fosse um vírus, essas células ou esses antígenos, essas situações que não são normais podem ser reconhecidas pelas células inflamatórias e gerar que o nosso sistema imunológico destrua a célula tumoral. Normalmente, isso acontece o tempo todo com vírus, com bactérias. Temos normalmente pontos de controle, ou seja, pontos que fazem que essa resposta imunológica não seja excessiva e não termine nos afetando. Então, esses pontos de controle são aproveitados pelos tumores que produzem proteínas que se unem a esses pontos de controle, um chama PD-1, fazem que a resposta imunológica seja reduzida. O que faz a imunoterapia é infiltrar essa parte aqui do meio, nessa ação do tumor, de tentar apagar esse alerta imune para que seja efetiva. Então, a imunoterapia o que faz é que apaga isso para que as nossas próprias defesas se ativem. Tudo numa gestão multidisciplinar com acesso ao tratamento e a evolução dos nossos pacientes. Por exemplo, aqui é um caso de um paciente de 70 anos, também com metástase no pescoço,
nas glândulas suprarrenais, que tinha uma expressão de PDL1, que é onde se une, recebeu um tratamento com esses medicamentos desde abril de 2018. Durante 2 anos, até 2020, houve um desaparecimento do tumor completo, desde abril de 2020 até hoje, sem tratamento, o paciente está sem a doença. Os pacientes metastáticos. Outro pilar chave são os ensaios clínicos, que permitem gerar dados locais e permite também explorar e dar novas opções aos pacientes. Atualmente, nós temos 8 ensaios clínicos recrutando ativamente pacientes pré-operatórios, pós-operatórios, com radioterapia e novos tratamentos para pacientes que já criaram resistência à imunoterapia. Com isso, finalizo e eu espero que essa informação tenha sido útil para todos. Muito obrigada, Dr. Cláudio Martin. Lembrando que o Dr. Martin é oncologista clínico, ex-bolsista de FUCA e chefe de oncologia torácica, Instituto Alexander Fleming, na Argentina. Dr. Martin, você considera que deveríamos seguir esse caminho das equipes multidisciplinares para o atendimento de pacientes oncológicos em geral, ou e no câncer de pulmão, ou é diferente no caso do câncer de pulmão? Poderia compartilhar um pouco do seu ponto de vista? Bom, a gestão multidisciplinar é chave em todos os aspectos que eu mencionei, patologias, cirurgiões, pneumologistas, internistas, sem toda essa equipe, sem o biólogo, sem todo esse grupo, é impossível aproveitar todas as atualizações e todas as mudanças no tratamento do câncer de pulmão. É muito difícil tratar um paciente sem um apoio. Temos que considerar que o paciente com câncer de pulmão é um paciente, muitas vezes tem enfisema, hipertensão, problemas cardíacos. E se mencionamos o que eu disse antes, e por isso que precisamos de todos esse trabalho, toda essa equipe de cardiologistas, porque, por exemplo, as drogas também têm toxicidade, temos que contar com endocrinologista, com dermatologistas, com neurologistas. A possibilidade de trabalho interdisciplinário é fundamental. Nós somos o mesmo grupo de oncologistas no hospital público e no Instituto Fleming também. Poderia ser muito mais beneficioso se tivéssemos uma equipe multidisciplinar em ambos lugares. Por isso, esse trabalho é fundamental para o tratamento do câncer de pulmão. Sem esse trabalho, não há possibilidade que o paciente tenha o melhor atendimento possível. Podemos falar de centro de excelência na América Latina. Segundo você, quais seriam as melhores experiências na América Latina? Bom, na América Latina há múltiplos centros de experiência. Há centros de excelência, desculpem. Lembra que como eu indiquei inicialmente do meu ponto de vista, temos que cumprir todos aqueles requisitos para poder dizer que um centro é de excelência. Há muitos centros, o centro do Dr. Cardona, centros no Chile, no Brasil, inclusive na Argentina, outros centros, mas acho que ainda falta, especialmente nos falta no âmbito público, que o atendimento seja mais complexo. E no âmbito público, temos várias limitações para essa gestão interdisciplinar ou multidisciplinar, para acesso às imagens.
porque temos que ter disponível a tecnologia, mas de forma rápida. Os pacientes com câncer de pulmão não podem esperar 2 meses para fazer uma biópsia. Então, eu creio que há centro de excelência, há vários centros de excelência na América Latina, mas obviamente precisamos muito mais. Estou totalmente de acordo com o senhor, doutor Martin. Gostaria de abrir espaço se na sala em Zoom há alguma pergunta ou se de repente no streaming do Facebook há alguma consulta. Bom, acho que tudo ficou muito claro. Apenas agradecer, doutor Martin. Muito obrigada, doutor Martin, por estar presente conosco. Sabemos que tem uma agenda bastante ocupada. Nós somos um grupo de organizações de pacientes que queremos e queremos trabalhar pelos direitos dos pacientes com câncer de pulmão em nossos países, e estamos aqui para aprender e conhecer todos esses temas que são importantes. O convidamos e muito obrigada pela sua brilhante palestra a respeito dessa gestão multidisciplinar dos pacientes com câncer de pulmão e também por compartilhar a sua experiência no Instituto Fleming. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada. Agora gostaria de convidar a senhora Briseida Cantillo, de Anasovi, da Costa Rica, que me acompanha, e a senhora Ana Glória Romero. A senhora Briseida Cantillo é uma grande amiga, conheceu ela há tanto tempo. Ela é presidente de Anasovi, tem mais de 10 anos defendendo os direitos dos pacientes com doenças crônicas e críticas e trabalha desde a Costa Rica. Briseida, seja bem-vinda. Agora vou te dar a oportunidade junto à Ana Glória Romero. Ela nos acompanha desde a Rede Nacional de Câncer, também da Costa Rica, e estamos muito contentes de ter a sua presença na União Latino-Americana contra o câncer de pulmão. Ana Glória Romero é vice-presidente de ANASOV, é coordenadora da Rede Nacional de Câncer da Costa Rica. Como experiencia y buena práctica para poder también aperturar otras bioredes a lo largo de nuestra Ela región. também é presidente da Biorede, que tem sido um exemplo para todos nós como participantes da região. Elas vão apresentar a doutora Alicia Vanderlat. Boa tarde a todos. É um prazer apresentar a doutora Alicia Vanderlat. Ela é médico internista e oncologista médica, que se dedica a tratar especialmente pacientes com câncer de pulmão, entre outros tumores. Ela se desempenha como médico oncologista no Hospital Médico, um dos importantes hospitais do nosso país, e também está no Centro de Pesquisa e Gestão do Câncer em Costa Rica. Doutora, é uma honra poder apresentá-la. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Vou compartilhar minha tela com vocês. Bueno, espero que ahí estén pudiendo ya ver. Espero que consigam ver a minha tela. Pediram que conversamos um pouco sobre qual apoio que as equipes multidisciplinares oferecem aos oncologistas. E desenvolvendo um pouco esse tema, eu acho que a pergunta que devemos fazer-nos é como as equipes multidisciplinares melhoram a expectativa do paciente e se realmente nos ajudamos entre médicos, especialistas. Finalmente, como disse o Dr. Martin, o principal beneficiado é o paciente. Sabemos que esse mês de novembro comemoramos o Dia Internacional da luta contra o câncer de pulmão, e a verdade é que a luta que temos nessa doença é difícil. Imagina um pouco esse ciclista na base desse grande,
nessa grande montanha, o grande desafio que ele tem ao tentar subir essa montanha é algo bastante complexo. Não somente porque são uma grande altura, tem várias curvas, um terreno muito empinado, tem um grande risco de queda, mas a realidade é que quando nos enfrentamos com um paciente câncer de pulmão, um pouco esse é o cenário. Não um cenário simples, é um cenário complexo, ou seja, é um desafio que devemos assumir em conjunto e não de forma isolada, porque senão quem perderá será o paciente. Alguns argumentos que apoiam o fato de que temos que abordar os pacientes de forma interdisciplinar. A sua agressividade é um tumor altamente letal que representa 20% de câncer, mortes do câncer no mundo. Não somente a nível mundial, é uma causa muito frequente o câncer de pulmão, mas também representa uma alta mortalidade no mundo, assim como nos outros países, tanto na América do Sul, América Central, Caribe, e definitivamente nos ocupa muito os oncologistas que abordamos esses pacientes. Algo muito interessante que a idade do diagnóstico geralmente são adultos. Quando falamos de câncer de pulmão, nos imaginamos adulto, mais velho, fumante, mas a realidade é que há um grande número de pacientes que se apresentam cada vez mais em nossas consultas, que são pacientes jovens, funcionais, com famílias, com filhos pequenos, em quem o desafio é ainda muito maior para nós. E ao redor de 4% dos pacientes diagnosticados com câncer de pulmão são pacientes muito novos, com menos de 40 anos. Apenas para, talvez é algo muito evidente, mas a anatomia onde desenvolve esse câncer tem a sua complexidade. Lembremos que os pulmões basicamente permitem o intercâmbio de oxigênio e CO2 e permitem que o paciente receba oxigênio em todos os seus órgãos, mas tem outros órgãos próximos, como a pleura, parênquima pulmonar, as vias respiratórias, os campos linfáticos, que estão aqui no meio dos pulmões. Ainda que não dê para ver direito aqui na imagem, temos o coração, que é uma estrutura próxima, com uma série de vasos sanguíneos. Então, isso faz com que a localização dessa doença tenha sua complexidade e não seja tão simples como um tumor visível em uma extremidade. A un plazo mayor, ¿verdad? Entonces, definir la etapa clínica es muy importante. Y aunque no lo crean, eso a veces se nos hace complejo porque implica otras especialidades, implica un radiólogo, un especialista viendo ciertos... Como radiologistas, ressonância magnética, e não é tão simples como apenas uma radiografia de tórax, que nos diga em que etapa está a doença. Outro fato que torna as coisas difíceis com os pacientes é que, ainda que queiramos diagnosticar a maioria em etapa 1 ou 2, onde a sobrevivência é maior, lamentavelmente, a maioria dos pacientes são diagnosticados com doença metastásica ou doença regional, onde a probabilidade de cura é realmente baixa. Então, lamentavelmente, é uma doença que custa muito que o paciente chegue cedo, porque a doença, quando está no início, não dá sintomas. Então, quando ele chega, geralmente a doença está avançada. Então, a mortalidade vai ser mais alta de acordo a maior etapa clínica que tiver o paciente. Isso vocês também devem conhecer, mas eu quero comentar um pouco sobre os fatores de risco para câncer de pulmão, que faz com que seja uma doença muito complexa. Se bem o tabagismo é um desafio muito alto e uma das principais causas,
E é um desafio para os nossos centros de saúde e para as seguradoras, para que tenham um programa de apoio aos pacientes para acabar com o tabagismo. É um panorama bastante complexo, mas se vocês veem, apenas o 35, perdão, se vocês veem do total de pacientes diagnosticados, 35% não tem história de fumante. Então, existe um número importante de pacientes não fumantes. E isso nos leva a maior complexidade, porque nos exige, inclusive, buscar opções diferentes de tratamento, porque sabemos que há diferentes formas de tratamento com maior probabilidade para o não fumante. Sabemos que existem outros fatores de risco também difíceis de contemplar, ou difíceis de prevenir também, que se desenvolva um tumor desse, porque não são fatores tão simples de controlar, e lembrar esse número de ao redor de 35% de pacientes que não são fumantes com câncer de pulmão. Então, porque também é difícil gestionar essa doença, é porque é difícil de prevenir. O tabagismo é o mais manipulável que poderíamos ter, e é difícil controlá-lo nesses pacientes. E a redução do risco é algo complexo. Em relação aos sintomas, não vou entrar em detalhe, mas quero mencionar que a maioria dos pacientes, quando estão nas primeiras etapas, não tem nenhum sintoma. E, lamentavelmente, os sintomas que estão aqui são doenças que estão no estágio mais avançado. Reforçar também o que disse o doutor, que com uma simples raio-x de tórax não podemos abordar o paciente. Há uma série de estudos que são necessários. Apenas em Costa Rica, somente alguns centros têm um tomógrafo para poder fazer o estudo completo do paciente. ETAC não temos nos institutos públicos, onde recebemos a maioria dos pacientes, e se queremos que seja comprado de forma externa ou ter acesso de forma externa, demora às vezes até 3 meses. Ressonância magnética temos, mas às vezes demora muito tempo para poder ter acesso a ela. Em realidade, no nosso país, é que a maioria dos países não conseguimos fazer nem PET, nem ressonância magnética. Porque precisamos muitas vezes, para tomar essa biópsia, para poder tratar os pacientes, a ajuda de um radiologista com experiência. Porque eles têm essa experiência para poder fazê-lo de forma, inclusive, mais simples. Muitas vezes, nos hospitais, não tem disponível os radiologistas para poder fazer esses procedimentos. E isso é fundamental para conscientizar de que os procedimentos levam tempos, precisam de uma enfermeira, precisa de um espaço adequado, uma sala de recuperação para esse paciente. E não é infrequente ouvir o radiologista correndo porque não tem quem veja o paciente depois de um desses procedimentos. A broncoscopia, existe uma série de especialistas e de profissionais de saúde que estejam em torno do paciente, levam tempo para a preparação do paciente e, sem dúvida, especialistas que tenham a capacidade de poder fazer esses estudos diagnósticos. E a toma de biópsia é algo fundamental. Em câncer de pulmão, tem outros procedimentos, quando estão em estágio mais avançado. Precisamos não somente que só os pneumologistas, mas também outros especialistas de medicina nos ajudem. Muitas vezes pacientes precisam de procedimentos paliativos, mas temos que ter o equipamento disponível e a equipe disponível também. A biologia molecular em câncer de pulmão é fundamental. O processamento oportuno e rápido e adequado das biópsias é fundamental, e a participação do patologista e todos os especialistas em biologia molecular, assim que seu papel seja realmente fundamental na gestão dos pacientes, não somente porque as biópsias são complexas, mas também porque precisamos ter um diagnóstico claro
de qual é o nome desse tumor, mas também porque existe uma série de biomarcadores que nos ajudam a dirigir certas terapias, especialmente quando precisamos uma toma de amostra em sangue, envio a um outro país, porque em Costa Rica ainda não conseguimos fazer esse procedimento na Costa Rica. Então, esses estudos, precisamos apoio das associações, da indústria, para poder beneficiar esses pacientes. Não temos apenas um tipo de câncer de pulmão, mas a biópsia vai nos revelar vários subtipos. Esse é um tema bastante geral, mas temos outros subtipos que não vale a pena entrar em detalhe. E é fundamental que o patologista coloque o nome claro, o nome histológico claro para poder tratar esse paciente, porque a evolução desses tumores e o tratamento é diferente. E que, de uma forma um pouco mais geral, para falar sobre a relevância da equipe multidisciplinar para apoio dos nossos pacientes, vejam aqui que temos vários fatores no momento de tratar os pacientes, a etapa, o estágio da doença, o tipo de tumor e o paciente, como está o paciente, que expectativa de vida tem, que outras doenças tem aqui. Algumas vezes vamos precisar de cardiologistas, de geriatras, etc. O tratamento do câncer de pulmão é muito variado, definitivamente aqueles pacientes que têm uma etapa mais. Nas primeiras etapas, vamos ter uma intenção curativa, um grande esforço para poder alcançar isso. Realmente, podemos encontrar pacientes com etapa localmente avançado. Alguns conseguem fazer cirurgia, mas a maioria vai para tratamentos com radioterapia. E, lamentavelmente, em alguns países não temos essa radioterapia tão acessível e muitos desses pacientes têm que esperar muito tempo, que acaba prejudicando. E na etapa 4, que é uma doença bastante agressiva, existem atualmente uma série de paliativos que fazem com que a homeoterapia pode fazer que os pacientes tenham uma melhor qualidade de vida. Vou mostrar alguns casos clínicos para ver a diferença sobre os impactos das equipes interdisciplinares. Um senhor de 75 anos são exemplos, mas são apenas casos para trazer informação. Um paciente que conhecemos em outubro, hipertenso, fumante, com tosse crônica, e que nosso centro de atendimento primário recebe uma raio-x de tórax de pulmão pela hipertensão. Lamentavelmente, o médico geral vê a radiografia. Até esse momento, o médico geral, há 4 meses, tinha uma massa tumoral e envia o paciente a um serviço de especialidade. 1 mês e meio depois, praticamente 2 meses depois, consegue uma avaliação por um especialista em medicina interna, e esse especialista solicita um pedido de TAC de tórax. Ali já vamos somando meses na colagem do paciente. Em abril de 2021, realizam o TAC, mas sem relatório. Lamentavelmente, os radiologistas não têm o tempo suficiente para fazer o relatório no TAC adequadamente. Em maio, receberam o relatório de TAC, uma ação pulmonar de 4 centímetros, sem doença ganglionar, e enviam a pneumologia. Programam a broncoscopia, também em maio, e a broncoscopia revela massa pulmonar e um gânglio mediastinal suspeito. Vamos somando meses. Em junho, o pneumologista cita o paciente, mas a biópsia está pendente. Em junho, se vê na biópsia, neste momento, o centro de atendimento de alta especialidade recomenda uma sessão e recomenda fazer um exame pré-operatório com cardiologia, provas de fluxo respiratório,
e em agosto conseguem ter todos os estudos completos e apenas ali entra a lista de espera para ver se opera o tumor localizado. Vamos somando meses na abordagem desse paciente. Em outubro, porque lamentavelmente, e mais ainda em tempo de Covid, pelo menos no meu país, as cirurgias se atrasaram muito, inclusive cirurgias oncológicas. Então, esse paciente entra em outubro para a cirurgia, decide repetir o TAC, porque já tinha passado muito tempo em relação ao anterior, e no 17 de outubro operam, referem a oncologia médico, e em final de novembro se define da quimioterapia preventiva porque tinha uma doença mediastinal extensa. Inicialmente, não parecia ter doença mediastinal extensa, mas conforme foi passando o tempo, esse foi o diagnóstico final do paciente. Desde que o paciente teve o raio-x de tórax, até que realmente se tratou com a cirurgia, passou aproximadamente 1 ano, que realmente é muito tempo para esses pacientes. E se esse paciente tivesse sido impactado por equipe multidisciplinar, provavelmente no momento em que o médico geral, porque isso é algo difícil de controlar, porque a medicina é do primeiro grau de atendimento e reduzir esses tempos leva tempo. Apesar de que tinha passado 4 meses desde que fez a radiografia, o raio-x, se ele fosse enviado a um serviço onde se aborda a doença de forma disciplinar, tivesse sido abordado em uma sessão por alguém que está acostumado a tratar os pacientes de forma disciplinar, teria sido abordado como um paciente com suspeita de câncer, o especialista envia os estudos e os diagnósticos e apresenta o paciente desde o princípio para uma sessão multidisciplinar. E ali o tempo realmente é muito menor. Nessa sessão conseguimos ver as imagens, ainda que não tenhamos um relatório, temos um radiologista que está presente, vê as imagens, se descreve a broncoscopia, se manda ou solicita os estudos para determinar o paciente. E em abril já o paciente tinha um diagnóstico e decide-se que entre em lista de espera para a cirurgia. Finalmente é feita a cirurgia em maio e em junho vai. Então, o tempo que passou desde que chegou a um centro especializado foram de redor de 4 meses. E o tempo que passou desde que se evidenciou a massa pulmonar e chega a uma equipe multidisciplinar, 4 meses. É bastante tempo, é desde ali onde devemos trabalhar, mas a gestão multidisciplinar impactou no caso desse paciente. Em geral, esses pacientes podem receber cirurgia, mais ou menos radioterapia, quimioterapia. Alguns pacientes que têm uma doença nos primeiros estágios, mas que não podem ser submetidos à cirurgia, tem um tipo de radioterapia que exige. Você pode ter esse tipo de radioterapia para paciente. Então, definitivamente, todos os especialistas são fundamentais na gestão desses pacientes. Como mencionava a doutora anteriormente, nessas etapas, há atualmente muitas pesquisas e ensaios clínicos que pretendem dar alguns tratamentos ao paciente antes ou inclusive depois da cirurgia com novas drogas, como immunoterapia. Então, é importante que nossos países tenham abertura e o apoio para que possa ser feita a pesquisa nessa área, que é fundamental. Esse outro caso, que é um caso de pulmão na etapa 3, onde também é uma abordagem muito variada. Podemos alguns pacientes operá-los e depois da radioquímio. Alguns têm que ir à quimio-radioterapia definitiva e hoje existe hemoterapia depois da quimio e da radioterapia. Vejam só como esse paciente mais jovem, de 55 anos, fumante, vinha desde julho de 2020, com dor no braço, tosse, com expectoração vinolenta, e até outubro, quando ingressa a observação por pneumonia severa, ingressam através de um hospital que não tem alta complexidade e o trata com uma pneumonia severa. Como não teve uma boa evolução, solicitam outros estudos e se evidencia uma consolidação pulmonar e uma tumoração
com muitos gânglios mediastinais para suspeitar que é uma doença neoplástica. Voltam desse centro e o levam para o hospital de alta complexidade, onde é recebido um mês depois por pneumologia, abordam lá com bronquoscopia e o enviam para a oncologia médica com uma biópsia que diz carcinoma epidermoide de pulmão. Então, os meses foram passando, olha só, chega ao serviço de oncologia, sem os estudos completos, sem ter clareza se há metástase. Então, o oncologista deve pedir os estudos para ver que tipo de doença ele tem. E somente em janeiro de 2021 consegue definir que esse paciente deve ter quimio-radioterapia concomitante. Envia para radioterapia V, mas precisa fazer um estudo para verificar que entre lista de espera, porque lamentavelmente radioterapia não temos. E oncologista, devido ao que o paciente tem muitos sintomas, e a quimioterapia, enquanto se inicia e aprova a radioterapia. Aqui estamos fazendo o ideal. O ideal seria que o paciente recebesse o tratamento conjunto, mas a nossa realidade, às vezes, temos que agir de forma diferente. Em maio, o paciente teve a resposta à quimioterapia, avaliar novamente a radioterapia, receber a radioterapia, que não seria o ideal, e finalmente em oncologia se vê para agosto de 2021. Então, vejam como o tempo foi passando. O ideal desse paciente era tentar oferecer, se não teve uma progressão depois dos tratamentos, com radioterapia e quimioterapia, tentar oferecer imunoterapia adjuvante ou preventiva. Mas basicamente nesse paciente, a companhia de seguros rejeitou e foi negada para esse paciente. Se esse paciente tivesse sido submetido a uma avaliação multidisciplinária, provavelmente, desde que ele ingressa, fizesse uma apresentação, nesse caso, de forma virtual, ainda que sejamos a muitos quilômetros de distância, mas se esse hospital tem outro contato com o hospital de alta complexidade, consegue apresentar esse caso através de uma plataforma Zoom, mas neste momento podemos ver que os estudos e provavelmente a evolução desse paciente seria muito mais rápida, o atendimento, na verdade, desse paciente poderia se reunir quimio e radioterapia definitiva para esse paciente, como seria ideal, poderia se otorgar citas urgentes, o paciente vai, mas que hoje a tecnologia nos permite ver o horário do paciente para que possa ter citas rápidas, consultas rápidas, que o paciente possa iniciar uma terapia oportunamente. Esse paciente sim conseguiu receber quimio-radioterapia e a imunoterapia adjuvante. O tempo foi muito mais curto, muito menor do que desde que o momento que o paciente chegou. A consulta no centro especialista foram 2 meses para que iniciasse o tratamento. E, finalmente, na etapa avançada, uma etapa que, apesar que é tratamentos paliativos, não podemos curar o paciente, assim temos opções de tratamentos muito novas que podem controlar os sintomas, melhorar a qualidade de vida, o tempo de vida. Há diferentes opções também, como o Dr. Martin mencionou, e basicamente dizer que devemos ir ao lado da medicina paliativa, mas tentamos tentar oferecer aos pacientes a melhor opção de tratamento. Temos a quimioterapia, que é muito útil. Estamos hoje na era da medicina personalizada, o câncer de pulmão é um grande exemplo, onde há uma série de mutações contra as quais podemos lutar com medicamentos que são, inclusive, muitas vezes melhor tolerados que a quimioterapia, e a expectativa de sobrevida é melhor para os pacientes. É muito importante a relevância dos estudos clínicos que buscam cada vez mais aprovar novas drogas contra novas formas de tratamento. Essa é um exemplo clássico de uma mulher de 40 anos, não fumante, em que conseguimos fazer uma análise molecular a esse tumor e se encontrou essa alteração que se chama uma transformação ALK, que nos levou a oferecer um medicamento chamado Alectin, que faz com que esse paciente tenha uma redução significativa de risco de metástase cerebral, que define esse paciente,
e onde a sobrevivência é maior que com quimioterapia ou com outras drogas antigas. E assim muda totalmente a expectativa desse paciente. As pacientes LK focadas são sobreviventes. E finalmente a imunoterapia, que é outra estratégia em câncer de pulmão, onde também existe alguns biomarcadores, como o PDL1, precisamos de patologistas com experiência que consigam fazer. Então, para finalizar, lamentavelmente, a maioria de pacientes em câncer de pulmão consultam etapas avançadas, diagnóstico oportuno vai ser fundamental, e a gestão multidisciplinária vai ser muito importante. Precisamos muito apoio de outros serviços para identificar a etapa da doença. A importância das análises diagnósticos e a toma de biópsias também. Há muitas opções de terapia personalizada, mas precisamos da biologia molecular do nosso lado e, sem dúvida, funcionar os pacientes dessa forma vai ter um impacto na sobrevivência do contexto. Então, ainda que o panorama seja difícil, há muito por fazer e realmente temos que concluir que em equipe vai ser muito melhor poder escalar essa montanha e essa dificuldade do que fazê-lo sozinho. Muito obrigada e boa tarde a todos. Muchísimas gracias, doctora Alicia Van der Laat. Doutora, eu tenho uma pergunta. Muito obrigada, doutora. Eu tenho uma pergunta, porque falamos um pouco sobre os tratamentos que podem ser beneficiados os pacientes com câncer de pulmão. Por exemplo, os pacientes que podem ser beneficiados de imunoterapia, eles precisam, para ter a imunoterapia, precisam ter o PDL1. Provavelmente, no total dos pacientes, quantos podem se beneficiar das imunoterapias e quantos podem se beneficiar da terapia de química? É importante, como mencionei na apresentação, ver a etapa da doença. A imunoterapia deve solugar sua aprovação inicialmente em etapas avançadas, sobretudo em câncer de pulmão de célula não pequena, que são os tipos mais frequentes. E ainda que a maioria das pacientes pode beneficiar-se, o PL1 vai nos ajudar a predizer que há um grupo de pacientes que tem maior oportunidade de respostas positivas. O PDL1 também poderia ampliar-nos um pouco mais a informação de que alguns pacientes que de repente podem não precisar quimioterapia, somente imunoterapia será muito útil para pacientes que têm outras doenças. Diz que ao redor de 40% dos pacientes têm alta expressão de PDL1, mas isso vai variar dependendo da região onde estamos. Na Costa Rica, nós tivemos muito pacientes com PDL1 alto, provavelmente em outras áreas, onde existe outro perfil de paciente mais fumante. Talvez esse número seja mais próximo aos 30%, porque aqui na Costa Rica é muito menor. Outro fato importante também, que dependendo de onde estivermos, teremos uma alta probabilidade de ter marcadores de terapia dirigida. Por exemplo, em Costa Rica, ao redor de 25% dos pacientes têm mutações ETR, o que nos dá uma oportunidade bastante alta de tratar esses pacientes com terapia dirigida, mais do que com quimioterapia. Então, é importante ter dados nos nossos países, conhecer a nossa biologia e tentar ampliar as oportunidades para esses pacientes, buscando esses biomarcadores. Perfeito. E para conhecer um pouco do contexto na Costa Rica, há quanto tempo mais ou menos começa a trabalhar? Na verdade, acho que há bastante tempo, 8, 10 anos, que trabalhamos multidisciplinariamente com pacientes com câncer de pulmão. Não sei se, Alessandra, há alguma pergunta? Acho que Fanny Romero, do México, gostaria de fazer uma pergunta. Fanny, por favor, te ouvimos. E muito obrigada, aproveitando um pouco o espaço. Alguns pacientes que nos perguntaram se é possível Alessandra, há alguma pergunta? Acredito que a Fanny Romero, do México, gostaria de fazer uma pergunta. Fanny, por favor. Muito obrigada. Aproveitando um pouco o espaço, há alguns dos pacientes que nos perguntaram se é possível
que possam ter um transplante de pulmão e, se é possível, como pode ser feito esse tratamento? A verdade é que não é algo que façamos usualmente em oncologia. O transplante de pulmão normalmente se oferece para outras doenças, mas em oncologia não temos experiência, nem é algo que pensamos para esses pacientes. Lamentavelmente, a doença metastásica e a capacidade de que essa doença possa voltar em outros órgãos, a probabilidade tem uma alta probabilidade, apesar que exista uma operação e um tratamento específico da área, existe uma alta proporção de que possa voltar em outras áreas. Então, na minha área, não temos muita experiência e não descrevemos muito isso como uma oportunidade para esses pacientes. Perfeito, doutora. Muchísimas Muito obrigada, doutora. Esteve conosco a doutora Alicia Van der Laat, especialista em oncologia médica, que trabalha no Centro de Pesquisa e Gestão do Câncer e também no Hospital de Costa Rica. Muito obrigada, doutora, por estar conosco. Muito obrigada por tudo que compartilhou conosco e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Vamos dar as boas-vindas à senhora Adriana Maria Garçom. Ela é sobrevivente do câncer de mama há 19 anos e fundou o CIMON, que significa Sinergia, na Colômbia. Seja bem-vinda, Adriana Garçom. Muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigada, Carla. Obrigada por este espaço tão importante. E que bom ver tantos rostos conhecidos, membros de OLACPU, e especialmente de apresentar esse médico tão especial. Carlita, temos a diapositiva do Dr. Cardona. Temos a apresentação do Dr. Cardona. Bom, vou apresentar o Dr. Cardona. Eu quero dizer de que ele é o médico que qualquer paciente gostaria de ter, além dos vários títulos que possui. Ele é médico graduado em medicina interna, é oncologista clínico. Dentro dos seus títulos estão mestrado em epidemiologia da Universidade de Sevilla, na Espanha. Também doutorado em genética de tumores, com ênfase em medicina de relação. O Dr. Cardona foi professor em várias universidades muito reconhecidas, como a Universidade de las Andes, del Bosque, na Colômbia. Ele também foi diretor e editor de várias revistas científicas na Colômbia. E atualmente ele é o diretor de pesquisa e educação em centros de pesquisa e tratamentos do câncer, Luiz Carlos Sarmiento Angulo, o CETIC, uma instituição que está à vanguarda na região em temas relacionados à oncologia, está praticamente inaugurando esse grande centro. Desejamos muito sucesso, Dr. Cardona. O senhor sabe que eu gosto muito do senhor e estou muito feliz de poder vê-la aqui. Muito obrigada, Adriana, por essa apresentação e por tão lindas palavras. Gostaria de saber se vocês estão vendo a minha apresentação. Conseguem ver bem a apresentação? Sim, doutor. Conseguimos ver a apresentação e também ouvimos muito bem. Seja bem-vindo. Tentarei ser o mais básico possível para poder transmitir a toda a audiência, porque sei que não são pessoas da área de saúde, mas que têm vínculo conosco e um vínculo tão grande e importante, que esperam ter as melhores notícias e melhor perspectiva em relação à sua doença. Então, vou mostrar algumas coisas que são muito importantes. Isso que a maioria dos pacientes não teve a oportunidade de vê-lo, e vou fazê-lo de uma forma mais simples. Vou fazê-lo muito gráfico. Se vocês veem aqui na parte superior do slide, o que vocês
vem com múltiplas curvas, que são muito importantes para nós, porque são curvas que nos permitem diferenciar as possibilidades de vida que tem um paciente em relação a uma doença. Aqui temos duas curvas diferentes, sempre tomando o exemplo do que acontece para câncer de pulmão, e para que vocês possam ver a perspectiva no eixo inferior das curvas do que aconteceria a um termo de 5 a 10 anos. O que é importante desses quadros? Que vocês vão ver doenças de, por exemplo, câncer de fígado, câncer de gástrico, câncer de pâncreas e assim outras patologias. O mais importante é em que todas as curvas vocês verão diferenças bastante relevantes nos diferentes pontos, com significado válido desde a perspectiva de pesquisa em relação à importância de tratar-se em centros que nos Estados Unidos se conhecem como Comprehensive Cancer Centers e assim também na Europa e na América Latina conhecemos como Centros de Tratamento Integrado do Câncer. Por que é importante isso? Porque as curvas de maior benefício que vocês podem ver aqui na imagem são especialmente para os pacientes que têm a oportunidade de tratar as suas doenças em centros que concentram grandes quantidades de pacientes. Isso significa que é uma curva de conhecimento, e essas curvas de conhecimento, normalmente, quando se alcançam e se mantêm, conseguimos os melhores tratamentos para nossos pacientes. Isso, novamente, é uma comparação, que estamos falando de câncer de mama e aqui câncer de pulmão. E simplesmente para que vocês possam entender o que está para este lado é o que tem o maior benefício em relação ao controle da doença, ao que está ao lado contrário tem um benefício menor que o melhor dos benefícios. O que vocês veem nessas duas linhas é que os pacientes tratados de forma regular, inclusive considerando várias variáveis, como as socioeconômicas ou as variáveis relacionadas à doença, como as biológicas intrínsecas à doença, favorecem aos centros onde o tratamento é integral. O que significa que acontece em muitos dos nossos países. Vou colocar um exemplo do que acontece na Colômbia. Aqui na Colômbia nós temos uma ampla cobertura em saúde, mais ou menos 98%, mas temos um problema muito grande aqui em patologias crônicas de alto custo, como câncer. Temos os serviços centralizados, ou seja, uma instituição faz a radioterapia, em outra faz a quimioterapia, em outra instituição o paciente é operado, então não há uma integração de todos os serviços a favor do melhor benefício do paciente. Porque é importante, pelo que estamos vendo aqui, as diferenças em relação ao maior benefício do paciente, sem dúvida, está no cenário daqueles que têm a possibilidade de tratar-se mais em centros maiores, centros acadêmicos, naqueles lugares onde é realizada a pesquisa com alta especialidade, ou em centros onde há radioterapistas, oncologistas, que fizeram segundas ou terceiras especialidades por doença. Ou seja, o que acontece comigo, por exemplo? Hoje eu não vejo todas as patologias oncológicas. Eu fico apenas com um grupo de patologias que não se estendem a mais de 2 ou 3. A recomendação internacional de associações de câncer internacional é a favor de que os oncologistas que temos contato com centros de pesquisa, sejam em países desenvolvidos ou em vias de desenvolvimento, não fechamos mais de 2 a 3 patologias, porque a pesquisa em câncer é algo enorme. Para que vocês tenham ideia, a patologia que é mais investigada, mais pesquisada, mais estudada no mundo é o câncer. Aproximadamente 62% de toda a produção científica do planeta está concentrada atualmente nessa doença. Por isso que os avanços têm sido tão grandes. Digamos, para que vocês possam compreender melhor, em 2000, quando eu comecei a estudar, os pacientes às vezes tinham poucos benefícios com muitos efeitos secundários. Hoje, os pacientes têm pequenos ou moderados efeitos secundários e grandes benefícios
em qualidade de vida. Isso é mesmo para que vocês possam observar as diferenças, nesse caso, em câncer de pulmão, que é parte do que eu faço, as diferenças entre os acadêmicos, que são as linhas vermelhas. Se vocês observam, tem uma taxa de incremento, de melhora para esses pacientes que se tratam em centros maiores e com maior quantidade de pacientes durante o ano, em relação aos centros comunitários, que geralmente são centros pequenos, localizados em cidades mais limitadas, em número de pacientes e também com menor tecnologia. Outro fator muito importante em câncer de pulmão era o que dizia a Alicia, e o Cláudio também disse, uma das doenças que mais se transformou e mais rapidamente tem se transformado é o câncer de pulmão. Tanto que, para que vocês tenham uma ideia significativa, apesar de que durante muito tempo a taxa de consumo de tabaco tem aumentado de forma muito dramática até há 12 anos, que começou a diminuir a sobrevivência em câncer de pulmão, nunca tinha mudado até há uma década. E somente em uma década conseguimos diminuir a mortalidade dessa doença em quase 25%. Isso tem 3 explicações básicas. A primeira, o que vocês estão vendo aqui, especialmente para tumores glandulares, que temos possibilidade de fazer diagnósticos precoces, assim como as mulheres também fazem. Hoje também os fumantes podemos fazê-lo com TAC de baixa radiação. Outra também é a introdução da imunoterapia, que mudou a história para muitos pacientes com câncer de pulmão e outras doenças, como câncer de bexiga, câncer de pescoço, carcinoma triple negativo de mama, câncer de célula de Merkel, e assim, em vários casos, melanoma, câncer de rim, todas essas doenças são doenças que vamos chamá-las de que são muito quentes, tem muitas mutações, e essas mutações fazem que as células de defesa do nosso corpo possam ver a doença e agir contra a doença. De uma forma muito simples, a imunoterapia dá ferramentas e armas especiais para um exército que luta com tudo, e essas armas especiais permitem inclusive que possamos curar a doença metastásica. Isso é uma relação que antes não tínhamos oportunidade de ver e que, sem dúvida, mudou de forma significativa. Isso é uma quantidade de informação, mas vou fazê-la de forma simples. Se vocês observam, o que acabamos de falar é o que geralmente acontece com tratamentos, como doenças de câncer de pulmão. O que acontece é que a cirurgia acontece em centros com grande volume de pacientes, ou centros com grande volume de pacientes tratados em um centro acadêmico, com os melhores guias de intervenção. Bom, acontece o mesmo. Aqueles centros onde normalmente há a maior quantidade de pacientes, se vocês veem, na parte inferior, nas linhas amarelas, estão os centros aqui para câncer de pâncreas, câncer de cólon, câncer de pulmão e, adicionalmente, câncer gástrico. Todos os centros que estão de forma regular tratando, ou os pacientes que estão tratando, sim, em centros acadêmicos, costumam ter melhor pronóstico ao redor da doença. E quantos pacientes devem operar por ano nesses centros? Bom, se vocês observam, para um câncer de pâncreas devem ser pelo menos 20, para um tumor, assim como tem que ser 20, para um câncer de pulmão deve ser 4. E se vemos qual o melhor volume ideal, bom, os números são ainda melhores, 96, 74. Então, isso significa que sejam centros muito grandes, que geralmente têm altos volumes de pacientes e têm capacidade de reproduzir paciente o melhor dos pronósticos. O que vocês veem aqui é a redução do risco de que os pacientes tenham complicações derivadas da cirurgia, tanto por mortalidade como por morbilidade, quando se tratam em centros que recebem um grande volume de pacientes versus centros comunitários, onde os cirurgiões, de forma regular, operam vários tipos de doenças e não são oncologistas especificamente.
Nesta perspectiva, é muito mais simples compreender como se reduz a possibilidade de mortalidade em relação ao período pós-cirúrgico se a intervenção é feita em um centro grande em relação a um centro pequeno. Há números tão grandes como acontece em casos de câncer de pulmão, câncer de pâncreas, onde as recepções, no melhor dos cenários, e concentração dos casos, tem as melhores possibilidades terapêuticas. Esse é outro estudo bastante importante, como o que mostrei no início, mas estão invertidas. Aqui o número de pacientes, aqui o número de anos, na parte inferior. Aqui estamos falando da sobrevivência para pacientes com leucemia, tratada por hematologistas, oncologistas especializados em leucemia linfóide crônica. Um dos grandes problemas que temos na América Latina é o déficit de especialistas. No meu país, temos aproximadamente 200 oncologistas para um país de 50 milhões de habitantes, um déficit aproximadamente de 400, 620 especialistas. Isso é algo transversal, o único país da América Latina que não tem deficiência real em relação aos especialistas, atualmente é a Argentina. Os outros países que têm mais de 20 milhões de habitantes têm déficit de especialistas. E outro problema ainda maior. Nos centros acadêmicos, relativamente grandes, temos especialistas em oncologia, mas temos poucos especialistas por patologia, ou seja, super especialistas, ou seja, há muitos oncologistas que veem várias doenças, mas há poucos oncologistas que veem poucas doenças. Quando temos oncologistas que se dedicam a ver uma só doença, temos curvas tão boas como essa. Esse é o caso quando o tratamento é executado por um especialista em hematologia, ou seja, quando eles têm uma especialidade adicional, isso realmente tem um impacto nas possibilidades de sobrevivência. Por que é importante para especializar-se de forma geral? Porque no primeiro mundo, Estados Unidos, Europa e alguns países da Ásia vão nessa direção. Primeiro, pelo volume de informação. É uma quantidade de informação gigante para que um oncologista geral consiga cobrir o conhecimento das patologias mais frequentes. Assim como as frequentes, teria que ler aproximadamente 600 artigos diários, ou seja, um livro de 1.500 páginas. Isso é impossível. Se eu sou um super especialista, esse número, que é tão grande, pode ser reduzido ao número inferior. Não vou conseguir todo o conhecimento, mas com certeza vou ter melhor acesso, vou conseguir selecionar o mais importante para a minha especialidade. Vou poder montar equipes multidisciplinares para subdividir a patologia. Algo que a Alicia disse, por exemplo, se eu sou especialista em oncologista e depois faço oncologia torácica, talvez eu possa fazer o tratamento de câncer de pulmão avançado e outros dos meus colegas podem ver a parte da doença nos estágios mais precoces. Então, é uma forma de aumentar essa especialização e promover as segundas opiniões que são essenciais. Isso é algo importante que vocês têm que entender como pacientes e empoderar-se. Um dos grandes problemas que temos na nossa região é que os pacientes e suas famílias não estão bem empoderados. Nos Estados Unidos, na Europa, isso aqui é enorme. Os pacientes têm uma voz crítica, solicitam apoio, procuram uma segunda opinião, procuram eles mesmos os protocolos de pesquisa onde possam participar, perguntam ativamente, e isso é uma cultura que deve existir ao redor dos pacientes. E devem cultivar a geração de conhecimento próprio, que esse é outro dos grandes problemas. Aprendemos, especialmente nessa última década, que o câncer que nós vivemos na América Latina é diferente do câncer de outros lugares. Vou colocar aqui o exemplo do câncer de pulmão.
Durante 2 ou 3 décadas, pensamos que o câncer de pulmão, e particularmente os tumores glandulares, eram iguais no México, no Brasil, na Argentina, no Peru, como se comportava na Europa e nos Estados Unidos. E acontece que na última década aprendemos que realmente o câncer de pulmão entre os latinos é parecido ao câncer de pulmão dos asiáticos, e que os genes que geraram o câncer de pulmão entre os latinos são genes dos asiáticos, não dos caucásicos, não dos brancos americanos ou europeus. Isso porque é importante, porque a apresentação de mutações especiais que podem ser controladas por medicação oral vem da população asiática, especialmente. Isso é super importante para tomar decisões. Isso nos abre os olhos sobre a importância de fazer biologia molecular, de fazer genética tumoral na maioria dos nossos pacientes. E, sem dúvida, é algo muito importante. Quais as limitações de fazer o que estamos falando, da sua especialidade? Bom, os requisitos de maior ou menor quantidade de pessoas, limitado pela prática, porque precisamos de mais pacientes, ou instituições limitadas, porque são pequenas. É um pouco complicado ter esse tipo de especialidade. E a grande maioria, especialmente para áreas rurais. Algo que é crítico dentro dos centros, onde é muito importante ter informação, é o tempo. Percebemos, especialmente através desses últimos 25 anos, que o tempo, desde o momento em que você faz uma cirurgia até o momento em que eu inicio um tratamento complementário, é essencial. São as mesmas curvas que vocês viram no início. A curva de cima tem mais benefício, de baixo menos benefício. Vocês estão observando aqui o câncer de pulmão, e essas são as possibilidades de sobrevivência se o tratamento médico inicia tanto a cirurgia como o tratamento complementário, inicia antes das 6 semanas da execução da cirurgia ou depois que foi feito o diagnóstico da doença pelos tratamentos sistêmicos. O que quer dizer isso? Que se eu demoro muito tomando decisões, ou se demoro muito executando, que é o que acontece muitas vezes no nosso entorno, isso impacta negativamente no cenário dos pacientes. Porque são importantes os centros de alto quantidade de pessoas, os centros integrais, porque aparece um conceito que vocês já viram com o Cláudio e com a Alicia, que é o conceito de a gestão multidisciplinária. É como se vocês estivessem vendo um grande alvo que tem um grupo interior aqui, que é muito importante, que são esses que vocês veem aqui, que são radio-oncologista, alguns médicos que podem ser intensivistas, os enfermeiros, os cirurgiões e os patologistas. E aqui na parte externa, temos também as pessoas que nos ajudam a tomar decisões, radiologistas, cuidado de suporte, cuidadores paliativos, medicina nuclear, entre outros. Esse é um slide muito complexo, mas vou colocá-la de forma simples. Quando participamos especificamente de algo que se chama Tumor Board, ou mesas de debate, para tomar as melhores decisões dos pacientes, a coisa é tão simples como sentar-nos a planejar o tratamento do paciente, que impacta de forma muito positiva o curso terapêutico. Melhora também as decisões, melhora a forma de revisar os casos, melhora também o tratamento a longo prazo e também acaba apresentando melhoras terapêuticas. Essas são as possibilidades de mudança quando podemos tomar decisões de um grupo multidisciplinário. Aqui, para que vocês vejam um exemplo, que estamos vendo o caso de câncer de mama e de câncer gastrointestinal. Quantos dos oncologistas que estão comprometidos participam de grupos multidisciplinários, de mesas de debate e tomam decisões sobre seus pacientes? De cada 100 pacientes, como eu os estruturo? Bom, nos Estados Unidos, 44% dos que vêm de forma regular, tumores gastrointestinais levam seus pacientes a uma mesa de debate. 17% nunca faz. Provavelmente esses são os pacientes que têm menos benefícios e o 38%
principalmente em alguns casos, mas isso acontece para câncer de mama também. Se mais vezes se apresente um paciente em grupo interdisciplinar, melhores são decisões. Novamente, as curvas que vocês já viram. Esse é o caso da sobrevivência livre de progressão da doença, que são os intervalos entre tratamento e tratamento. Mas o mais importante disso é comparar isso. Se você vê aqui as decisões atualmente se tornaram muito mais complexas porque incluem a genética, então temos que tomar decisões com base em resultados da genética desses estudos. Se eu apresento meu paciente múltiplas vezes em uma reunião onde exista integração em relação ao conhecimento genético da doença, as decisões são tomadas de uma forma muito melhor. E aqui também tem uma relação com a quantidade de genes que temos que entender. A grande parte da doença está contida em 400 genes e por patologia são 6 a 12 genes para tomar decisões. Isso é basicamente todas as possibilidades de diagnósticos que temos atualmente. Imagina que eu pego a patologia do bloco de cera onde está o tumor, eu tiro essa patologia do bloco de cera, faço uma análise do DNA e uma análise do RNA. Esse é o que leva as mensagens que guarda a informação e buscamos através de qualquer uma dessas plataformas de máquinas as possibilidades de catalogar a doença. Por que é importante? Porque há um tempo conhecíamos somente o nome da doença, mas não conhecíamos o sobrenome dessa doença. Agora conhecemos o nome e sobrenome, e o segundo sobrenome dessa doença, e estamos cada vez avançando mais. É tão importante que 40% das decisões dos pacientes ou sobre os pacientes muda ao redor do conhecimento genético da doença quando os médicos solicitam esse tipo de informação. Há patologias onde isso é um padrão de tratamento ou um padrão de ouro para tomar as decisões e outras não. Onde é um padrão, câncer de cólon, câncer de mama, câncer de pulmão, alguns tumores raros, tumores cerebrais, são tumores sem dúvida. Precisamos de forma absoluta conhecimento sobre a genética. Por quê? Porque é importante para poder mudar as positividades em relação às melhores decisões. Porque é importante ir pelo uso de medicamentos particulares, especialmente protocolos de pesquisa, como vem aqui. E porque, adicionalmente, conhecendo a genética, podemos convidar os nossos pacientes a receber intervenções adicionais que não conhecíamos antes. Essa é como identificar a informação. As reuniões que apresentam o caso de cada um dos pacientes nessas mesas de debate genético sobre o caso do paciente, revisa o resultado, faz um debate integral de cada um dos dados, muitas vezes revisa também a família, faz uma série de recomendações em torno da melhor terapia possível. E uma das coisas mais interessantes é que cada vez temos mais recursos por inteligência artificial, especialmente por bases de dados relacionadas para buscar casos semelhantes que nos permitam guiar nossas decisões. Esse tipo de informação melhora a possibilidade dos pacientes, tanto em tempo de controle como em sobrevivência global, em todos os cenários, especialmente nos permite certificar os melhores matches entre o diagnóstico e os medicamentos especiais. Pode melhorar também a sobrevivência. Temos classificações para os medicamentos, são medicamentos que estão autorizados muitas vezes por agências como o FDA, e há medicamentos que também não estão autorizados, mas podem ser usados sobre o rotulado aberto ou off-label para ampliá-lo em alguma das patologias, mas é necessário manter esses debates multidisciplinários. Em conclusão, quanto melhor for o centro, quanto mais vocês possam pedir aos seus médicos que nos mostrem a sua informação sobre o que conseguiram sobre as suas patologias, sejam patologias frequentes, não tão frequentes, ou em caso de patologias raras, é melhor. Não desconfiem dos centros que fazem pesquisa, confiem neles. Atualmente sabemos que os pacientes que se expõem à pesquisa
pobreza tem doença avançada entre 2,4 e 5 vezes mais possibilidades de viver. E isso é uma realidade. Por quê? Porque vão ter a oportunidade de ter medicamentos que ainda estão em processo de evolução e que demorarão anos ou inclusive décadas para chegar no seu entorno. Converse abertamente sobre as possibilidades de ir a um debate multidisciplinário, que a decisão seja uma decisão consensuada entre os médicos tratantes, desde a radioterapia, desde a quimioterapia, desde o âmbito oncológico. E, sem dúvida, vale a pena perguntar no centro onde vocês vão se tratar se as pessoas que vão vê-los têm um conhecimento especial sobre a patologia que vocês têm. Isso vai permitir que o seu tratamento seja muito melhor. E a melhor recomendação que eu posso dar é empoderem-se. Muitas das coisas que poderiam fazer por ajudá-los hoje estão fora do nosso alcance porque não temos a ajuda dos pacientes e suas famílias para poder alcançá-las. Se tivéssemos a ajuda de vocês, não existe uma voz mais forte que a de vocês. Diante da política pública, a voz dos pacientes é muito mais forte do que a nossa. Muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Cardona. Temos aí a Adriana, me parece que Adriana, acho que tem uma pergunta. Obrigada, Siempre es un doutor. gusto oírlo. É sempre um prazer ouvi-lo, sempre aprendemos bastante com o senhor. Conhecendo as limitações dos super especialistas em relação à sua agenda, cada quanto tempo são feitos esses controles com os pacientes? Por exemplo, uma pessoa que acabou de receber o diagnóstico, cada quanto tempo vocês o revisam em relação a pessoas que têm mais tempo de tratamento? Como vocês acabam organizando esse espaço de agenda? Em primeiro lugar, o que temos que resolver em muitos dos nossos países é esse déficit de especialistas, essa base. E assim que tivermos a possibilidade de melhorar essa base, o seguinte passo é que as pessoas tenham essas especialidades adicionais. Tem que ser processo dinâmico, se acontecer ao mesmo tempo, porque não podemos esperar ter 600 especialistas para consegui-lo. Então, o que precisamos é começar a promover que as pessoas comecem a dividir isso por patologias, que os centros tenham mais recursos nessa área. Os centros, os lugares onde se debate de forma regular as patologias, as mesas de debate, são importantes no momento de tomar decisões importantes. Então, qual que é o meu melhor primeiro tratamento? Qual que é a ordem correta? Qual que é o segundo tratamento? Qual é o melhor padrão? Esse padrão pode ser reproduzido nos nossos países? Eu acho que isso aqui é uma realidade para a América Latina, mas eu vou falar da América Latina, vou falar de Colômbia. As entidades que prestam serviços oncológicos estão acostumadas a apresentar resultados econômicos, mas não apresentam resultados em relação ao paciente. Quanto melhorar o paciente, quanto ganhamos em qualidade de vida, quanto ganhamos em controle da doença, etc, etc. Então, são coisas que têm que começar a mudar de forma progressiva. E, sem dúvida, a parte dessa mudança está nos pacientes, está em nós também, em promover todo esse treinamento, em favorecer que existam espaços de debate e, adicionalmente, em permitir que existam legislações relacionadas. As leis de câncer que muitos dos nossos países têm deveriam promover a integração, não separá-la. Deveriam promover os debates a favor da integração, as discussões multidisciplinárias, porque isso vai melhorar os recursos para os pacientes. Então, temos que tentar unir isso que hoje está tão separado. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Eu tenho uma pergunta também. Há quantos anos se iniciou o tratamento multidisciplinário em câncer de pulmão na Colômbia? Depende. Eu diria que Colômbia, dentro dos países, é um país muito grande. Realmente, se pega o contexto global do país, digo que estamos começando a fazer esse debate multidisciplinário. Agora, se eu falo a partir das instituições a que estou vinculado, temos já uma década, mas temos que
dizer que o meu caso não é o que acontece geralmente. Eu trabalho em instituições com muitos recursos, muito grandes, mas que não mostram a realidade do país, não é a realidade da maioria. Então, o que precisamos é que essa seja a realidade da maioria. É muito importante que os debates multidisciplinários sejam o geral do entorno e não de entidades particulares. Isso se alcança a partir do awareness que vocês possam obter através das leis, da integração, da transversalidade, se alcança através da supra-especialização das instituições de seus médicos, que são coisas que devemos considerar. E uma das coisas mais importantes que promovem é o conhecimento de patologias particulares e de geração de dados. A América Latina representa menos de 1% da pesquisa em câncer no mundo. Precisamos mudar isso, porque já percebemos que somos diferentes e que muitas coisas nossas não aplicam ao que sabemos de outros lugares. Doutor, em câncer de pulmão, quanto por cento dos pacientes podem beneficiar-se de imunoterapia e quanto por cento de pacientes podem se beneficiar do tratamento de síntese química? Falando de quimioterapia, depende um pouco. No câncer de pulmão, se dividimos por câncer de células grandes e pequenas, e falando de células grandes, de fumantes e não fumantes, nos não fumantes, geralmente nos inclinamos pelo uso de medicamentos como moléculas que encerram os genes danificados, e para não fumadores a imunoterapia é muito mais eficaz. Tenho que dizer numericamente, eu diria que entre os não fumantes, síntese química aproximadamente 50% a 60%, entre os fumantes de imunoterapia, o 100%. Que recebem benefício, que acaba sendo uma porcentagem diferente. Estamos falando do que deveriam receber os 100%, estamos falando talvez de 60% a 70%. Você falou sobre a importância de ter um marco legal em câncer. Nós temos uma lei específica para câncer de pulmão que incentiva o uso de tratamentos biológicos para pacientes com câncer de pulmão e também o tratamento de síntese química. Incentiva também a ter guias de prática clínica que se atualizem periodicamente, ter as diretrizes para ter um tratamento padronizado, se melhore a abordagem. Não sei de leis específicas para câncer de pulmão na região. Queria saber se você tem conhecimento que exista uma lei específica para câncer de pulmão. Leis anti-tabaco, sim. Leis específicas para câncer de pulmão, não. Na região temos lei de câncer para poder debater isso publicamente do impacto da saúde pública, que tem a maioria dos países maiores, onde há instituições representativas locais que incentivam essas leis, mas particularmente leis de câncer de pulmão, não. Na região não temos. Então, o caminho definitivamente para abordar bem o câncer de pulmão, é ter centros de excelência e ter uma abordagem multidisciplinária. Sim. Algo que eu não mencionei, mas acho que é muito importante, e vocês que estão desde a perspectiva dos pacientes, em câncer de pulmão, atualmente sabemos que há muitas doenças com muito nome. ROS1, NTRK, NGR1, KRAS, várias doenças dentro de um mesmo nome. O nome e sobrenome é diferente. O nome é o mesmo, o sobrenome que é diferente. Então, o que é importante, digamos, nos Estados Unidos e na Europa, há muitos grupos de pacientes que começam a tomar o início em relação às suas... Se uniram várias pessoas com a mesma doença, pacientes, não estou dizendo médicos, estou falando de pacientes, se uniram várias pessoas que têm o
FIR positivo e gerar esse grupo. Esse grupo atualmente forma parte importantíssima de Low Cancer Research Foundation, e essas pessoas conseguiram doações para fazer pesquisas próprias. Há menos de 6 meses, no Mundial de Câncer do Pulmão, se apresentaram dados maravilhosos de que tão impotente tem sido essa gestão que eles fizeram ao redor de doenças particulares dentro de uma mesma doença, para poder gerar conhecimento para eles mesmos. E há dados super importantes ao redor do sistema para obtenção de provas moleculares, que isso é importantíssimo, acesso a medicamentos de última tecnologia, usos racionais, que é algo essencial no nosso entorno. São medicamentos que não temos na região, então a indústria farmacêutica está interessada em dá-los de presente, mas isso precisa de uma estrutura. Então, os pacientes se empoderaram para começar a formar essas estruturas e apoiar os médicos. Coisas como essas que poderiam fazer uma grande diferença. Obrigado, Dr. Cardona. Podem chamar o Dr. Cláudio Martin. Já está retirando-se. Bom, doutor Cardona, muito obrigada por compartilhar todos esses conhecimentos, o seu trabalho de altíssima qualidade. Estamos realmente muito contentes de tê-lo aqui conosco. É uma honra, realmente. Realmente, o trabalho dos médicos, dos advocates, em conjunto, é muito importante para apresentar essas necessidades que temos, o compreender desde as organizações de pacientes, todas essas particularidades, todos esses temas é de grande valor. Eu acho que o Centro de Excelência marca uma diferença. Não todos os sistemas públicos têm essa possibilidade de oferecer uma gestão multidisciplinária dos pacientes, e trabalharemos nisso nos nossos países para poder ter acesso tão importante para a sobrevida global, para a sobrevida livre de progressão. Não é somente é importante ter acesso ao diagnóstico, mas também a uma equipe de médicos, uma equipe multidisciplinária de altíssima qualidade que possa interagir e que possa guiar um pouco o destino do tratamento do paciente. Graças ao Senhor, podemos ver todos esses temas são importantes, e apenas quero agradecer e convidá-los sempre a estar conosco, a sempre colaborar com as organizações dos pacientes, porque dessa forma também podemos ajudar os pacientes, podemos ser incidentes colocando esses temas e também melhorar os sistemas de saúde. Não, eu que agradeço, é realmente uma honra poder estar aqui e servir no que for preciso. Obrigada, doutor. Boa tarde. Boa tarde a todos também. Até a próxima, doutor. Vamos agora, a minha companheira Alessandra está pedindo a fotografia, porque ela não fica tranquila sem essa foto como registro da reunião. Se podem ligar os seus vídeos, por favor, para a foto, para que ela possa fazer a foto. Muito obrigada a todos que estão aqui presentes, a Alma Robles, a Ana Cecília, que está desde Costa Rica, a Ignacio Servinho, desde a Argentina, a Mayra Galindo. Vejo também a Mayra, desde Panamá, Tatiana Cordó. Por favor, um minutinho para poder tirar a foto. Alessandra, você nos avisa. Muito obrigada.